Olá pessoal, Ludmila por aqui, tudo bem? Esse é o Prós em Família. Bom, eu e Larissa seguimos fazendo os vídeos de forma complementar, mas separadamente. E no vídeo passado a gente começou a falar de um tema muito rico que é a comunicação não violenta. A Larissa terminou o vídeo falando sobre os conflitos e ela nos propôs uma reflexão. Qual a condição que nós temos de identificar as nossas próprias necessidades? O Marshall Rosenberg vai nos dizer em um dos seus livros que numa situação conflituosa é muito mais fácil apontar o outro do que olhar para dentro. E qual que é a proposta da comunicação não violenta? É justamente que a gente enxergue o conflito com um outro olhar. É enxergar nesse encontro com o outro a possibilidade de identificarmos as nossas necessidades, de estabelecermos essa conexão com nós mesmos. À medida que eu enxergo, meu interlocutor como alguém que tem outras experiências, outras vivências, outros contextos, e eu faço isso de forma respeitosa, eu assumo a minha responsabilidade diante daquela situação de conflito, então eu deixo simplesmente ter uma postura reativa e parto para a ação. A tendência natural é que esses conflitos se solucionem de forma criativa, de forma consensual. É importante a gente entender que os conflitos eles são decorrentes da essência humana, já que não existe uma forma única de viver na Terra. Os conflitos não precisam e não devem ser evitados. O que deve ser evitada é a violência. Veja bem, quando eu preciso para validar o meu ponto de vista, para defender a minha opinião, reduzir a importância no outro do conflito ou me valer de forma disfuncional do uso da violência, seja ela verbal, emocional ou física, para poder resolver esse conflito, existe alguma coisa errada. Então, violência não é alternativa, nem nunca foi para resolver conflito algum. Quando isso acontece de forma usual, revela um adoecimento, uma contaminação dos relacionamentos. E a gente precisa buscar outras formas de propor o diálogo saudável, respeitoso, onde as partes sejam ouvidas e que os pontos de vista tenham o mesmo peso. E é sobre as possibilidades de resolver os conflitos dentro da ótica da comunicação não violenta que a Larissa segue conversando com vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seus comentários e sigam acompanhando essa série de vídeos sobre comunicação não violenta que está ótima. Grande abraço, tchau, tchau. Olá para você, eu sou Larissa. Vocês estavam conversando aí com a Ludmila, né, sobre a possibilidade da comunicação não violenta nos ajudar a resolver conflitos. E aí eu acho que é importante a gente focar hoje, especificamente nos conflitos entre pais e filhos, que é um dos focos do nosso canal, pensando exatamente como fazer isso de forma não violenta. E aí eu acho que é bacana a gente retomar uma questão importante, né? A violência é muito naturalizada na relação entre pais e filhos como forma de correção. Muita gente vai achar, a gente ouve isso por aí, que é impossível corrigir os filhos sem bater neles. Que seja uma palmadinha, que seja uma chineladinha. E daí, eu acho que a gente precisa sempre prestar muita atenção em como a gente vai reproduzindo um modo de agir para depois exigir lá nos adultos que eles sejam menos violentos, que eles sejam compreensivos, que eles sejam empáticos, né? A gente tem que olhar para o caminho que a gente foi sedimentando. Se você educa o seu filho a partir de uma violência naturalizada, é muito possível que ele seja violento nas micro-relações, não necessariamente só na relação dele com o filho dele, mas nas relações de modo geral. Então, é muito importante que a gente entenda que na comunicação não violenta nós estamos falando de um jeito de se comunicar que não envolve agressividade, nem mesmo agressividade verbal.
Nem mesmo o danar com a criança de uma forma às vezes ofensiva, né, ou cheia de insultos. A gente não precisa usar esses recursos. Nós temos outras possibilidades. E é importante que os pais saibam disso. Não é porque você, pai ou mãe, foi educado de um jeito que esse é o único jeito válido. Então, na comunicação não violenta, nós vamos trabalhar, sobretudo, a possibilidade do pai não agir reativamente, como a Ludmila falou com vocês. O pai e a mãe, né? Aqui eu tô querendo dizer quem faz essa função. O que é não agir reativamente? É não competir, é não querer entrar numa disputa com o filho para ver quem ganha, quem é a autoridade maior. Nós já discutimos isso em outros vídeos e isso também é um pilar da comunicação não violenta. Não se está numa disputa, como a Ludmila falou. Então, nesse momento em que você está com a sua criança, em que você está agindo de forma a educá-la, busque ser empático. Ainda que a gente tenha dito que num determinado momento a discussão tem que se encerrar, né? Com adolescentes é assim, mas você não precisa encerrar isso agressivamente. E é muito fundamental que os pais entendam que a comunicação ela não precisa ser só reativa, você não precisa só responder ao seu filho ou só reagir a ele, mas você pode provocar o diálogo. Quando ele te apresenta, às vezes, uma resposta mal educada, ou quando ele te apresenta um jeito agressivo de falar, você pode quebrar o ciclo da agressividade perguntando: por que você está falando assim comigo? Né? Ou perguntando: você conseguiria falar disso que você sente de uma outra maneira? E você mesmo pode provocar, você não precisa só reagir ao seu filho, só responder a ele, porque isso certamente vai dar um tom para a conversa já de hostilidade. Então você pode provocar reflexões, você pode provocar um novo caminho para o diálogo entre vocês. Tá? Vamos seguir falando disso porque eu acho que é importante e essa é uma ferramenta que a gente tem que ter ao nosso dispor para quebrar esse looping eterno da violência e da agressividade nas relações. Tá? Fica com a gente, deixa seu comentário, dá seu like, não se esqueça, a Ludmila falou disso, eu repito, quem puder se inscrever para impulsionar o nosso conteúdo, quem puder compartilhar, a gente vai adorar. Obrigada por estar aqui. E continua conosco, vem prosear com a gente toda semana. Um beijo.